ser treinador. E eu explico-vos a razão. Porque, embora ainda treinador já tinha criado a empresa que ainda continua a dirigir, o facto de ter deixado de ser treinador e passar a andar junto das empresas, a defender a ideia das vantagens que haveria para os quadros da empresa de aprenderem a pensar e intervir como um treinador, a dinâmica ao redor deste conceito e desta metodologia tinha que ir melhorando gradualmente. E, portanto, isto para vos dizer que aquilo que foi há 23 anos, quando criei a empresa, o pensar em intervir como um treinador, e passado algum tempo, do livro Pensar em Intervir como um Treinador, também com esse título, ao longo dos anos a evolução tinha que acontecer, porque o grau de exigência assim colocava essa necessidade. E essa evolução foi sempre de algo que nós treinadores, e que eu, que comecei a treinar com 24 anos, imaginem a qualidade de jogador que eu tinha, foi algo que, e qualquer treinador está sempre com esse tipo de pressão, que é a oposição e a realidade coloca-nos sempre a necessidade de melhoria. E no caso do conceito e da metodologia, primeiro era a experiência do treinador. Depois foi o estudo da neurociência, que eu procurei, quanto possível, aprofundar, e alguns dos livros que, entretanto, fui escrevendo já vinham reforçados, não o pensar em intervir como um treinador, mas os seguintes já vinham reforçados com essa abordagem. E ao longo do tempo começou a ficar evidente que as exigências continuavam a aumentar e que eu tinha que ir mais longe. E ficar-me para as neurociências era perder o processo de melhoria contínua que eu desde sempre na minha vida fui procurando nunca perder de vista. E então avancei com aquela que é, neste momento, a minha última aventura. Eu digo, não por ser a última, mas última por ser aquela em que estou agora e que veio a seguir a todas as outras anteriores, que é para não me mal interpretem, que eu considero que ainda estou longe da última e, portanto, mas agora meti-me no âmbito da filosofia. E estes últimos 3 anos têm sido algo duros, porque para uma pessoa tão pragmática como eu e tão cheio de certezas, mergulhar na filosofia foi um ensinamento excelente. Ou seja, eu diria que estou em muito melhores condições hoje, após estes 3 anos de estudo da filosofia, para vos comunicar o que é este conceito do pensar e intervir como um treinador, do que estava há 3 anos atrás. Porque o primeiro murro no estômago que levei no estudo da filosofia foi quando, logo na primeira abordagem, nos primeiros estudos que fiz, me apercebi que ser um filósofo é ser um eterno iniciado, é ser um eterno principiante, é ser um eterno descobridor de novas coisas e de novas fronteiras e de novos caminhos. E, portanto, é um bocadinho neste estádio que vocês encontram o treinador que vai falar convosco sobre o que é isto de pensar e intervir como um treinador. Como fui uma pessoa sempre na minha vida, com muita felicidade nas coincidências que em certos momentos da minha vida me foram acontecendo, imaginem que ontem, a 24 horas de fazer esta intervenção para vocês, tenho uma experiência, através de receber via a comunicação que a partir do dia 18 era formal, mas que já me estavam a enviar um documento que em 2018 eu tinha sido consultado e tinha sido ouvido e que julgava que, como tantas experiências e tantas tentativas e iniciativas que vão acontecendo no nosso país, que essa iniciativa teria morrido pelo caminho. E na ação meritória do Edgar Macedo, recebi ontem a notícia de que esse documento está pronto, que no dia 18 está digitalmente. E esse documento tem como título os anos em que o basquetebol foi a segunda modalidade deste país e a referência absoluta das restantes modalidades. Ou seja, os anos em que o basquetebol
era um modelo e uma referência, e os seus treinadores eram um modelo e uma referência para todos os desportos em geral e, em particular, para o próprio futebol profissional. Então, a minha alegria foi grande, primeiro, por ter sido possível elaborar o documento, segundo, porque o documento tem bastante qualidade, terceiro, porque foi feito por gente apaixonada, sem qualquer lucro, sem qualquer ganho, a simples paixão de tornar público que esta modalidade, que hoje está como está, dentro da realidade desportiva nacional, esta modalidade já foi uma modalidade que serviu de modelo e referência para todas as restantes de futebol profissional inclusive. Admitindo, como estão a ouvir treinadores jovens, eu acho que esta felicidade de poder anunciar que isto aconteceu e que está aí a ilustrar e a falar-vos dos personagens que foram ao longo desses anos capazes de criar essa realidade, é para mim uma alegria muito grande. Por outro lado, é uma oportunidade, uma oportunidade para esta introdução. Porquê? Porque se fosse algo concretizado a partir de apoios espetaculares e meios especificamente orientados no sentido de proporcionar a edição deste documento, era valioso, mas não era tão valioso quanto eu me aperceber que é um documento que nasce da ideia de uma pessoa que agrega à sua volta um conjunto de voluntários e que produzem algo que faz história, porque é bom que nós tenhamos este orgulho de pertença, somos e estamos ainda numa modalidade e relacionados com uma modalidade onde já houve tempos em que éramos uma modalidade de topo neste país. Pronto, aqui chegado, avanço então o tema que tenho para inicialmente falar com vocês e disponibilizar-me para as vossas perguntas. Pensar em intervir como um treinador, tal como eu expressei na altura no livro Pensar em Intervir como um Treinador, é em simultâneo uma necessidade e uma responsabilidade. Portanto, eu queria que todos vocês percebessem, nomeadamente os treinadores mais jovens, mas os outros também, como é óbvio, esta simultaneidade e esta complementaridade é muito importante ser entendida. Por um lado, quando somos treinadores, qual é a necessidade? A necessidade é a nossa capacidade de acompanhar, de ouvir, de questionar, de dar feedback, mas é em simultâneo uma responsabilidade, porque tudo o que se refere à aprendizagem, tudo o que se refere ao treino, pede exemplos, pede necessidade de imitação. E cumpre ao treinador estar na linha da frente, de ser o exemplo e a referência que a modalidade requer. Aqueles que tiverem a oportunidade de ler o documento que eu há pouco citei, vão encontrar nesse documento algo que vos tem que fazer pensar, que é a modalidade tinha dirigentes de alto nível, como foi o caso do caráter inédito da criação da Liga Profissional em Portugal, que nos primeiros 3 anos foi dirigida por Fernando Gomes, hoje presidente da Federação de Futebol, mas que foi ele que primeiro agarrou o projeto da Liga Profissional. E outros dirigentes que o acompanharam, e os dirigentes dos clubes, aqueles com quem trabalhei e aqueles com quem não trabalhei, a modalidade estava cheia de pessoas que eram modelos e referências. E hoje, apesar da realidade não ser a mesma, eu cumpre-me dizer que a modalidade precisa que os seus treinadores e os seus dirigentes sejam modelos e referências também. Ou seja, é fundamental que se perceba que, mesmo na atual realidade, aquilo que deu a força ao basquetebol português naquela altura é aquilo que tem que dar agora a possibilidade do basquetebol português dar o salto qualitativo, mesmo neste quadro de dificuldades. Eu diria, acima de tudo, neste quadro de dificuldades em que estamos. Portanto, feita toda esta introdução e chamada a atenção para esta complementaridade da necessidade e da responsabilidade, eu diria, dividiria a minha intervenção. Vocês depois, quando no final eu apresentar o slide, vocês vão perceber e vão visualmente enquadrar isto que eu vos estou a dizer, que o pensar em intervir como um treinador tem que ter uma primeira desmistificação.
E essa desmistificação é qual? É que não é verdade e prejudica-nos muito, principalmente enquanto jovens treinadores, entender que o nosso serviço, que aquilo que fazemos, que a nossa tarefa, que a nossa função tem como meta principal a preocupação com os resultados. Não vos estou a dizer que não tem que ter uma preocupação com os resultados, mas tem que ter uma preocupação com os resultados complementada por outra preocupação que, em certas circunstâncias, se sobrepõe à preocupação com os resultados. E essa preocupação é de, em todos os locais por onde passo e com quem trabalho, deixar um rastro que permita, sempre que ele mude de situação, deixar atrás de si melhores pessoas, melhores jogadores, melhores dirigentes, melhores organizações, o que seja. Cumprindo com uma ideia, que eu há muito me bato por ela, e que aqueles que viram o filme O Gladiador seguramente se lembrarão desta frase do filme, muito conhecida, e que dizem ter pertencido a um general romano, não sei, há muitas dúvidas, se vocês forem na net à procura da autoria da frase, encontram alguma confusão no tipo de referências, mas não importa. O que importa é aquilo que a frase significa. E a frase é: aquilo que fazemos na vida ecoa na eternidade. Então, este é um tremendo de um desafio somado àquela responsabilidade de alcançar resultados e a responsabilidade de deixar uma herança de melhores pessoas, melhores equipas e melhores clubes e melhores associações e melhores federações, o que vocês quiserem, que é a necessidade de, no tempo, aquilo que o treinador fez, e vocês imaginem, pensar em intervir como um treinador permitiu-me a mim, nestes últimos 23 anos, trabalhar no mundo das empresas. Ainda hoje fiz uma importantíssima reunião com 60 quadros de topo da empresa por esta via, como é evidente. Agora a via pessoal está cada vez mais complicada, mas o reconhecimento total e absoluto da parte das pessoas que lideram equipas e que lideram empresas, que a experiência do treinador é uma experiência extremamente importante para ser assimilada e para ser transportada para a realidade do mundo das empresas. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que ser treinador, para qualquer um de vocês que me estão a ouvir, ser treinador significa isto mesmo. Significa que qualquer um de vocês, se nunca perder de vista que aquilo que está a fazer em cada dia do seu trabalho ecoa na eternidade, significa a possibilidade de ver à sua volta pessoas de outras áreas com um respeito enorme por aquilo que vocês fazem, porque a vossa experiência, as vossas conclusões, os vossos feedbacks têm um impacto absolutamente incrível nos mundos todos à vossa volta. Política, inclusive, que é para não separarmos dessa área, eu diria que essa área se precisa urgentemente no nosso país de um apoio, é do apoio de os nossos políticos rapidamente começarem a pensar em intervir como um treinador, porque senão não estou a ver para onde é que nos estão a encaminhar. Mas não me quero meter por aí, que isso é sempre muito complicado, e portanto queria, nesta primeira parte, dizer-vos assim: atenção, ser treinador não é exclusivamente andar em busca de resultados. Ser treinador é também conseguir, nessa busca de resultados, fazer melhores jogadores, fazer melhores equipas, fazer melhores clubes, fazer melhores associações, fazer melhores federações, e cada vez que vocês saem, e como foi o meu caso em 2003, em janeiro de 2003, quando saí da Alvarense, e em setembro de 2004, quando anunciei que não seria mais treinador, as pessoas olharem-nos com o respeito que qualquer treinador deve merecer por o caráter que ele evidencia no decurso do desempenho da sua profissão. Portanto, esta é a primeira ideia. Uma primeira ideia muito importante. No final, quando vos mostrar o slide, vocês encontrarão a referência a isto. A segunda ideia, e digo-vos que a segunda ideia ficou extremamente reforçada nestes últimos 3 meses, porque por razões familiares decidi apoiar um jovem treinador da minha família no escalão sub-18, um misto sub-18, sub-21, e fiquei muito preocupado porque dei-me ao trabalho de assistir a treinos, a 2 ou 3 treinos, e persistentemente tenho feito reuniões com o jovem treinador por uma razão.
E a primeira é a preocupação, como se continua a confundir agora aquela que é a questão da qual eu vos quero falar. É que, sendo verdade que um treinador de basquetebol, como é óbvio, se tem que distinguir também por aquilo que sabe de basquetebol e pelos exercícios que faz e as táticas que faz e que aplica, enfim, o que vocês quiserem. A gestão operacional da modalidade, ninguém pode dizer que ela não é importante, porque não há treinador nenhum que resista se não souber fazer essa gestão operacional, planear treinos, organizar treinos, organizar épocas, o que vocês quiserem. Mas importante para conseguir a mobilização da motivação e ter impacto, quer nos jogadores, quer nos dirigentes, é a sua capacidade de liderar. E a sua capacidade de liderança tem um pressuposto, que é o pressuposto que está a relacionar-se com pessoas. E que, para grande parte de vocês, essas pessoas são jovens. Uma tremenda de uma responsabilidade. E que é o caso deste apoio que eu decidi dar ao jovem treinador, visto que todos eles são, no mínimo, sub-21 e, portanto, são jovens jogadores. Não estão a iniciar a modalidade, mas são jovens jogadores. E com toda a responsabilidade que um jovem treinador, e este é o outro drama, porque sendo uma necessidade é um drama, que é o drama de ter um jovem a treinar jovens. E isto não é uma questão de idade, isto é uma questão de sabedoria, é uma questão de aquisição de uma determinada sabedoria que lhe permita ter o exercício da liderança necessário para com esses jovens e ser o exemplo. É muito difícil a um jovem quase da mesma idade dos jogadores imbuir-se de todas estas responsabilidades que eu vos vou falar. E a razão até é simples. A minha experiência de vida diz-me e mostra-me a quantidade de anos que eu tive que levar para conseguir atingir o ponto onde estou hoje e o respeito que mereço hoje no mundo das empresas, mas isto foi uma coisa adquirida no tempo e eu posso dizer-vos, por exemplo, que só no ano de 2000, e por isso é que eu achei muita graça estar o Carlos Pinto a ouvir, só no ano de 2000, e na época 99-2000 na Ovarense, suponho não me estar a enganar no ano, mas acho que estou a dizer a época certa, mas não importa, a experiência da Ovarense, e deixemos o ano, porque há sempre a possibilidade de haver um ano para trás ou um ano para a frente. O que importa aqui é que só na experiência da Ovarense é que eu verdadeiramente atingi, e vejam a ironia da vida de um treinador. No momento em que eu senti que atingi a verdadeira maturidade de treinador, foi no momento onde eu tive que decidir que ia abandonar a minha carreira. Não deixa de ser uma ironia dramática, mas é também a realidade da vida dos treinadores. Ou seja, e já agora, a razão principal porque eu decidi acabar de ser treinador tinha a ver com o facto de eu ter chegado à conclusão que continuar a ser treinador era o mais do mesmo e jamais eu iria encontrar condições e tive a premonição, porque a realidade toda que veio a seguir na modalidade demonstrou que eu tinha toda a razão na iniciativa que tomei. Eu podia ter continuado a ser treinador quase mais de 10 anos e não o fui, e hoje olho para trás e digo, felizmente que não fui, porque tive a possibilidade de sair de treinador no meu pico de maturidade enquanto treinador e das minhas reflexões enquanto treinador. E, portanto, eu só sou campeão na Ovarense porque estava nesse pico. De outra maneira, era impossível naquela época, não pela qualidade da equipa que eu tinha, mas pelas contingências todas que rodeavam aquele momento e a superioridade incrível que o Futebol Clube do Porto tinha. Mas para não me perder, retomo a ideia, a segunda ideia que eu queria que todos vocês percebessem. Ser treinador e esta questão de pensar em intervir como um treinador não é uma questão estrita da gestão operacional dentro da modalidade. É, acima de tudo, uma questão de liderança. E uma questão de liderança é uma questão de exemplo. É uma questão de ser alguém em quem se confia. É uma questão de ser alguém que tem uma capacidade de observação, que detecta na sua observação todas as necessidades de dar feedback, porque se vocês aprofundarem o que é isto, de darmos um feedback com eficácia àqueles com que estamos a trabalhar,
A eficácia deve-se a eu ser capaz de dar um feedback correspondente à necessidade daquele que vai receber o feedback. Não é o feedback que eu quero, nem é o feedback que eu acho. É o feedback que ele está mesmo a precisar de receber. E eu tenho que ser capaz... Eu tenho que ser capaz, no acompanhamento que faço e na observação que faço, tenho que ser capaz de ter essa arte de liderar que permite a cada jogador e à equipa, em determinados momentos, dar-lhes o feedback que eles estão mesmo a precisar naquela altura para terem melhoria contínua. Por último, referia-vos a questão das competências. Porque para um quadro destes, um treinador, como é óbvio, não pode estar única e simplesmente limitado àquilo que ele sabe de basquetebol. E se dúvidas eu tivesse, eu tenho que vos fazer uma confissão, e se vocês tiverem dúvidas, depois perguntem ao Carlos Pinto, porque o Carlos Pinto confirmou-nos. Que é, eu nunca fui, no âmbito daqueles que foram apontados como os treinadores mais destacados neste país, eu nunca fui um homem das técnicas e das táticas. Ou seja, eu sabia de basquetebol aquilo que era necessário saber, porque também não poderia não saber nada de basquetebol. Mas eu fui sempre alguém muito mais ligado à área comportamental. Daí também a questão... E a minha mensagem de agora é esta. Vocês têm que ter competências técnicas ligadas à modalidade. Técnicas, táticas, aquelas que vocês quiserem, obviamente. Mas vocês têm, acima de tudo, de ser uns verdadeiros especialistas na área comportamental para serem capazes de liderar equipas, nomeadamente se prosseguem na vossa carreira e chegam a liderar equipas profissionais, como era aquele caso, e aquela espantosa experiência daquela época de Alvarense. E a vida de um treinador, eu estou aqui para vos falar de pensar e intervir como um treinador, a vida de um treinador também tem estes percalços, que é, eu vou para Alvarense completamente encadeado pela ideia que me foi expressa, que o Alvarense queria ter um projeto europeu. Eu saio do Futebol Clube do Porto porque me prometeram um projeto europeu, a nível médio, competitivo europeu, e não foi possível no Futebol Clube do Porto concretizar isso, e eu saio do Futebol Clube do Porto por essa razão, eu vou para o Alvarense por essa razão, e na segunda época do Alvarense eu acabo por terminar, e não continuo, precisamente também pela mesma razão. É a razão de não ser possível ir além daquilo. E vejam, aqui eu estou-vos a transmitir, há bocado eu transmiti-vos no plano pessoal a questão da melhoria contínua. E na vossa vida de treinadores, esta ideia também tem que estar sempre presente. Que a ideia é que de ano para ano vocês sentirem que estão a fazer melhor e que estão a dar melhores contributos e que a melhoria contínua está a acontecer. Não só na vossa sabedoria, não só no vosso exercício, mas também no nível em que vocês estão a intervir. Se é uma coisa terrível para a vida de um treinador, é fazer mais do mesmo só para ganhar o vencimento que lhe faz muita falta. Isto depois é melindroso também, conforme vocês calcularão, mas poderemos aprofundar e esclarecer isto um bocadinho mais a nível das perguntas. De qualquer das maneiras, retomo a dolorosa experiência deste apoio que dei ao jovem treinador que eu vos referi há bocadinho. E eu digo dolorosa porquê? Porque é muito doloroso. Eu passei anos e anos, eu não sei quantos anos, se vocês me perguntarem objetivamente, desde aquele momento de 2003, 2004. Eu passei anos e anos completamente desligado do basquetebol. E esta retoma fez-me pensar basquetebol de repente, não é? Olhei para o treino e desatei a pensar basquetebol. E o que é que eu vi no treino? Coisas muito interessantes e positivas. Uma atitude e um comportamento de um jovem a revelar uma maturidade acima da média. Não é muito usual ver um jovem com tanta maturidade, como é o caso do jovem com que eu estou a trabalhar. Vi um treino cuja intensidade espetacular e vi um treino excelentemente bem organizado e vi excelentes exercícios. Só que eu não vi ensinar basquetebol. Ou seja, vocês vejam a ironia. Excelentes exercícios, excelentes sistemas, excelente intensidade de treino, mas a minha
Conclusão primeira que me levou, nas reuniões que fiz com o jovem, procurar demonstrar-lhe, é que havia um total desconhecimento de coisas básicas, dos fundamentos do jogo. E, como tal, foi o que eu lhe disse. Na minha altura, cada vez que eu via um treino com estas características, eu chamava-lhe de fazer atletismo com bola, porque a melhoria contínua que é necessário de treino para treino os jogadores sentirem, é impossível estando tu a fazer coisas muito boas. O que eu quero que vocês percebam é que ele estava a fazer coisas, eu vi exercícios excelentes, eu vi uma dinâmica de treino excelente. O que eu só senti, pondo-me no lugar daqueles jovens jogadores, é que eles não estavam a aprender a jogar basquetebol. Isto é algo que vos deve fazer refletir e que vos deve fazer meditar e que, se quiserem, pode constituir temas das questões que agora me queiram colocar a partir deste momento. Estou disponível. Professor, não passa o slide? Espetacular. Muito bem. Venha ao slide. Venha ao slide, porque o slide vai-vos ajudar a perceber tudo aquilo que eu vos disse. Este é o slide que eu vos trago para vos mostrar esquematicamente o que é isto do pensar e intervir como um treinador. E conforme vocês veem, tem em cima o primeiro tema que eu abordei, tem na base aquilo que eu atribuí a importância fundamental, é que a liderança é o meio para mobilizar a motivação e para conseguir o trabalho em equipa, e tem nas zonas laterais dois aspectos que, sendo importantes, quer o aspecto das competências, quer o aspecto da gestão operacional, são importantes, mas não são os decisivos. Isto vale o que vale, porque esta é a minha opinião, construída ao longo da minha vida de treinador, e que vocês agora, nas questões que me lancem, podem procurar que eu explicite mais. Quero que vocês, neste slide, olhem, estando de frente para o vosso lado esquerdo, e vejam aquele balanço que ali está, que tem muito mais a ver com equipas profissionais do que, obviamente, com equipas de formação, que é o balanço entre o desenvolvimento de pessoas e o balanço do desenvolvimento de pessoas com o recrutamento. A nossa responsabilidade é de desenvolver. Eu digo aqui pessoas, vocês vejam, eu a partir de uma certa altura, enquanto treinador profissional, até assumi a responsabilidade, em todos os contactos que tinha com os jornalistas, de desenvolver o que é isto de ser jornalista. Eu disse a alguns jornalistas em certos momentos, uma má entrevista pode acontecer que tenha origem num mau entrevistado, mas uma má entrevista é sempre o resultado de um mau entrevistador. Porque um bom entrevistador é capaz de, inclusive, de retirar de um mau entrevistado matéria suficiente e interessante para poder ser trabalhada. E aqui, o que é que isto tem a ver com a nossa vida de treinadores? Tem a ver que a nossa responsabilidade é desenvolver. E não é só desenvolver jogadores, é desenvolver dirigentes, é desenvolver jornalistas, é o que vocês quiserem, é desenvolver tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, vocês vejam, naquela época em que o basquetebol atingiu aquele destaque, a televisão caiu em cima do basquetebol com toda a atenção. E o que é que a televisão descobriu? Um dos momentos mais ricos que poderia ter numa reportagem em direto era meter um microfone à frente de um treinador que está a abordar a equipa num desconto de tempo. Para a generalidade dos meus colegas isto foi muito polémico. E eu disse de imediato, isto é o meio mais promocional que qualquer treinador pode ter. E como tal, vocês deixem-se de coisas, porque o contraponto é este. Eu percebo a vossa preocupação de não quererem deixar ficar mal a vossa imagem quando a televisão mostra que vocês aquilo que estão a fazer não faz muito sentido. Mas esse desafio e essa oposição vai obrigar-vos a melhorar e, como estão sempre sob a pressão de desaparecer o microfone, vocês vão ver que vão fazer muito melhores descontos de tempo e vão ter intervenções muito mais interessantes nos descontos de tempo. Portanto, esta questão do desenvolvimento é uma responsabilidade nossa e é algo da qual não podemos abdicar de forma alguma. É a nossa responsabilidade central. E como, quando queremos que os outros façam,
a primeira coisa que eles fazem é olhar para nós e ver, mas tu fazes aquilo que dizes que queres que eu faça ou tu não fazes aquilo que dizes que queres que eu faça? É que se tu não fazes, não estou a perceber. Outro desafio para os treinadores, que é o compromisso de, ao passarem aos seus jogadores, às suas equipas e aos seus dirigentes um determinado modelo comportamental, eles têm que ter a percepção que cada vez que o fazem, os outros estão todos a olhar e a pensar, deixa lá ver se tu és coerente e também replicas este tipo de comportamento. Pronto, o slide está mostrado, não vos quero fazer perder muito tempo com isto. Achei que devia trazer de um ponto de vista gráfico, porque acho que vocês, de um ponto de vista gráfico, qual é aqui a força da mensagem? A força da mensagem é evidente que as competências são importantes, é evidente que a gestão operacional é importante, mas a grande mensagem que tenho para vos transmitir é aquilo que vocês fazem do vosso coaching e da mobilização, da motivação e de conseguir ou não conseguir que eles trabalhem em equipa, é aqui que está o vosso segredo, mesmo nas equipas de formação. Não quero que vocês... E se vocês acompanhassem o trabalho, que é um trabalho muito disperso, as limitações têm sido enormes, porque ainda agora recentemente houve um fenómeno que eu sei que tem uma base económica, mas que é um fenómeno que o desporto profissional ultrapassou, porque tem condições para o poder fazer, mas que no momento em que a gente recomenda tantas questões à volta da segurança, eu vivi um momento a acompanhar aquele jovem e aquela equipa muito preocupante no que respeita à forma como a segurança está a ser encarada, não é? Há um caso de infecção, há um jovem que fica em casa durante 12 dias, há uma equipa que para, mas há uma equipa que regressa ao trabalho e não se faz um mínimo de controle sobre essa equipa no sentido de saber se havia alguma repercussão de infecção dos restantes jovens ou não. E o treinador, ele, num ponto de vista individual, foi fazê-lo. O clube não tem dinheiro, é isto, é aquilo. E vocês vejam, uma coisa, andamos a receber esta pressão tremenda da segurança, com toda, ainda ontem, vocês não sei se têm estado atentos, aquilo que está a preocupar mais os virologistas neste momento é o Natal, é a ceia do Natal. Aquilo que está a preocupar mais os virologistas neste momento é que a todos nós nos passou para a cabeça que temos que andar 8 horas por dia de máscara, mas que 1h30 ao almoço e 1h30 ao jantar, com as pessoas mais dispersas, tiramos a máscara e estamos sem máscara. E este é um foco infeccional terrível. E, portanto, ele diz, eu percebo o incómodo de comer com máscara, mas nós temos que comer com máscara. Vocês no Natal têm que estar, dizia ele na televisão, vocês no Natal não se esqueçam, vocês têm que estar com máscara. Porque quer se queira, quer não, vocês vão estar presentes com pessoas no Natal que, ora, estes jovens jogadores, este treinador e os dirigentes, etc. Ou seja, estas coisas, vocês me põem a falar, depois não vos dou espaço nenhum para as perguntas. Informem-se de algo que está a acontecer em Espanha, onde há clubes e clubes espanhóis, e não só profissionais, também amadores no sentido que não pertencem àquelas ligas mais destacadas, que jogam sem máscara, mas treinam com máscara. Porque a ironia do primeiro treino que eu fui é que, muito diligentemente, houve alguém que me tirou a temperatura. Eu ia com a minha máscara, lá me fui pôr num cantinho com a minha máscara e, para o meu espanto, vejo o pessoal todo a entrar com máscara, vejo o pessoal todo a ser medida a temperatura, mas vejo o pessoal todo a tirar a máscara e durante 1h30 está sem máscara, uns a dar bafos uns nos outros. E, portanto, dar bafos uns nos outros, se no meio daquela coisa há alguém infectado, estamos com um problema gravíssimo para resolver. Mas, enfim, esta é a nossa realidade do momento, que também nos deve preocupar e que temos que pensar nesta realidade, como pensar em intervir como treinadores. E eu disse-lhe, primeiro ele disse-me, tio, é o meu sobrinho, tio, mas o clube não tem a mínima hipótese, nem tem apoio para... Mas tu, treinador, tens uma responsabilidade. E tu, hoje ou amanhã, vais fazer o teu teste. E tu vais garantir que, pelo menos tu, cumpriste com essa parte. O resto, depois, é o resto do enquadramento, que é muito difícil, em certas circunstâncias, se conseguir ultrapassar. Pronto. Venham as perguntas, por favor, que é para eu... Senão, encontro sempre...
estar a falar convosco. Venham de lá as questões, então. Tiramos parte das perguntas. Tiramos o slide, prof, ou mantemos o slide? Tire o slide. Não, tire o slide. Ok. Que é para vermos a cara uns dos outros. Ok. Prof, eu tenho aqui uma lançava, tenho aqui 2 ou 3, mas, por exemplo, primeiro uma e depois para deixar para as outras pessoas intervir. É o Jorge que está a falar, sim, não é? O Jorge, sim. Eu neste momento não estou a ver. Sim. Devo estar cá. Deixa-me cá ver. Tenho que pôr, se calhar, todos. Se calhar é o Tiago. Agora já. Fui-te buscar. Ok. O prof, e como nós, uns mais novos talvez também sabem, durante muitos anos, para nós, eu já tenho 60 anos, portanto, o prof foi... Tu já tens 60 anos? Já tenho 60 anos. Sou mais velho que o Carlos Pinto. O Carlos Pinto já tenho 60 anos, já tenho 63, portanto. O menino que eu conheci naquela altura já tem 63, exatamente. Portanto, o prof foi sempre uma referência para nós, porque para lá de ter sido o nosso formador de cursos, era o formador dos clínicos e na altura, portanto, os clínicos da NTB para nós era uma coisa de algo transcendental, não é? E de importância maior na nossa formação. E, portanto, acompanhávamos o prof em tudo, não é? Nos jogos, a assistir aos jogos. E o prof muito bem ficou aqui, que sempre teve preocupações para lá do basquete. Jorge, desculpa-me só, que é para colocar a questão ao Tiago. Tiago, quem está a registar estas perguntas que estão a aparecer, é porque se não registro-as eu. Agora apareceu-me aqui uma pergunta muito interessante, não é? Que é dirigentes que dirigentes. Sim, se eu quiser. Quem está a fazer esse registro? É o Tiago, tem que ser o Tiago a fazer esse registro. Sim, 3 perguntas que aparecem no bate-papo e depois, logo a seguir, podes fazer as questões. Eu não quero deixar essas perguntas sem resposta e, portanto... Sim. Vamos agora para a pergunta de Jorge, depois já... Vamos ouvir o Jorge. Sim. O prof, efetivamente, sempre deu ao fator comportamental uma importância muito grande e era visível. Mas verificávamos que ao longo do tempo o prof tinha atitudes muito diferentes, não é? Portanto, notava-se quer nas suas equipes, nas histórias que também depois se falavam, no início, na sua carreira do Porto, eu já não falo nas anteriores, a sua intervenção era muito diferente daquela que depois na parte final, na Ovarense, teve. Isso foi fruto de um amadurecimento, foi fruto ou era propositado? O que é que nos pode dizer? Não, foi fruto de uma aprendizagem, que é uma aprendizagem que todo o treinador tem que fazer, que é a minha atitude e aquilo que eu digo em todos os momentos tem que ser aquilo, ao bocado já o referi, tem que ser aquilo que os jogadores ou equipas estão a precisar nesse momento concreto. E, obviamente, isto é diferente. Ou seja, eu tive um treinador. Exatamente. E esse treinador, por isso é que eu cheguei, a minha evolução, a coincidência daquele momento do top de maturidade na Ovarense é o top da intervenção do meu treinador. Porque ele demonstrou-me por A mais B que manter o comportamento que me tinha dado vários sucessos, exatamente, manter esse comportamento rígido, em certos contextos e com certo tipo de jogadores e equipas, eu ia ter alguns fracassos como tive. É bom que como tive. Esse treinador disse-me: este teu comportamento é ótimo para iniciar épocas. Mas a partir do meio da época e até ao final, são-te exigidos comportamentos completamente diferentes destes. Tu estás-me a colocar uma pergunta giríssima, porque é uma pergunta que deu origem a que jogadores portugueses que estiveram comigo no Porto, naquelas primeiras épocas, cada vez que se encontravam comigo, ou íamos jantar, ou íamos conversar, eles diziam-me: você já não é o mesmo. Exatamente. Você já não é o mesmo. Você deixou ficar o chicote em casa, pá. Você já não é o mesmo. E, portanto, o que não quer dizer que em certos momentos, e o Carlos Pinto pode confirmá-lo, que em certos momentos eu não tenha tido essa atitude. Só que eu já sabia que essa atitude era quando era preciso. Estás a ver? E, portanto, este é o problema dos bons exemplos e da aprendizagem pelo acompanhamento, que é ter a percepção
de que, está bem, ele neste contexto reagiu assim, mas ele num contexto completamente diferente reagiu de forma completamente diferente. E não é para ser bonzinho, é porque é assim a comunicação é muito mais eficaz. Portanto, não sei se a resposta à tua pergunta já está clara. Sim, prof. Perfeito. Muito bem. Mais. Agora, eu dava a hipótese a outros, depois eu tenho mais a uma, mas estas já que estão aqui, prof, tem aqui umas da Rossana Vaz, que eu não percebi, e tem uma do Francisco Calão. Eu quero ir à procura dele. É que ele está. Professor Eduardo Terras, aqui da Associação de Basquete da Guarda. No estado atual em que vivemos, e tendo em consideração a sua vasta experiência e tudo o que agora nos transmitiu, como é que acha que devemos motivar uma criança para a prática atual do desporto? Esse é um tema muito atual, porque e que é um tema da nossa responsabilidade, atenção, porque da nossa, quando digo nossa, de todos aqueles que eventualmente enquadram primeiro a vida em casa dos filhos e dos netos e depois a prática desportiva desses mesmos jovens. É que não podemos esquecer que a luta que hoje há que travar quanto à mobilização da motivação dos jovens e das crianças em particular, é que eles cada vez que vão a um treino, eles têm que vir de lá com houve uma coisa que mudou muito no basquetebol e que nenhum treinador pode passar ao lado dessa mudança. É que era muito mais frequente recebermos nos campos de basquete jovens completamente apaixonados pelo basquete e pela dedicação ao basquete do que hoje. Exatamente. Pronto. E, portanto, se era muito mais... Para nós era mais fácil, porque eles já vinham com uma parte do problema resolvido. Hoje isto não é assim. Hoje, ou a atividade onde eles participam lhes faz algum sentido, e somos nós que somos os responsáveis por criar esse sentido quando dirigimos o treino e quando criamos uma equipa e quando trabalhamos essa equipa, e o nosso entusiasmo e a nossa paixão se propaga para eles, ou se armamos em mestre de escola e os procuramos trabalhar como se estivéssemos a trabalhar adultos, estamos a provocar aquilo que é, eles vão lá uma vez ou duas e desaparecem, porque eles não estão para aturar aquilo. Hoje, este quadro é um quadro que é um desafio tremendo, quer para aqueles que querem levar as suas crianças à prática do basquete, quer para aqueles que depois são responsáveis por dinamizar a atividade no campo. Porque, como é evidente, a atitude e o comportamento de alguém que está a dirigir um treino com crianças, empregando a sua expressão, não pode ser a réplica da atitude e do comportamento de um treinador. Isto é uma verdade de lá para Alice. Toda a gente sabe isto. É muito engraçado. Há coisas que todos sabem. Há coisas que ditas, mesmo ditas por mim, o pessoal ouve e diz, mas isso é uma coisa que toda a gente sabe. Então não percebo porque é que toda a gente não faz. Quer dizer, porque se sabem, deviam fazer. E na prática, aquilo que a gente vai vendo é que isto não acontece. Ou seja, o grau de paixão, o grau de entusiasmo, o grau de entrega, o grau de criar um clima de treino que aquela criança se sinta feliz e contente, sem deixar de ser responsável e sem deixar de ser disciplinada, e eu sem deixar de ser rigoroso. Eu lembro-me, eu saí do então INEF, muito jovem, e ainda em estágio, no Liceu de Oeiras, quando me liguei ao Algés, fui convidado para trabalhar na secção de ginástica do Algés. Foi uma experiência que eu nunca mais esqueci de 2 anos, em que dirigia classes de crianças dos 6 aos 8. De crianças que nunca tinham participado em atividades. E eu percebi rapidamente que a arte que eu tinha que ter, e não tinha sido preparado para fazer daquela maneira, a arte que eu tinha que ter é que aquilo fosse divertido sem deixar de ser responsável e sem deixar de ser rigoroso. E, portanto, porque senão, cada aula era uma história. Cada aula era uma aventura e isto repercutiu-se incrivelmente nos jovens. Vocês vejam, o quadro, pois há coisas que ultrapassam a própria situação dos treinadores, porque eu apercebi-me agora, muito tenuamente, mas apercebi-me, não é? Quer dizer,
há um momento em que é muito importante, mesmo com jovens, que eles compitam, vão competir com equipas, e os próprios treinadores devem criar esse contexto, muito superiores, para perceberem para que é que se estão a preparar. Eu, no primeiro ano que fui campeão no Futebol Clube do Porto, eu disse aos dirigentes, a maneira de nós conseguirmos mostrar a esta gente, todos estavam muito convencidos que eram uns tremendos de uns jogadores, é levá-los aos Estados Unidos. A gente leva-os um mesinho aos Estados Unidos e eles vêm no ponto, humildezinho, perceber como é que isto vai acontecer, porque em cada jogo havia momentos que nunca conseguíamos passar os excelentes jogadores que eu levei para os Estados Unidos, nem da linha meio campo conseguiam passar, e perdemos jogos e jogos com diferenças de 50 pontos. Isto foi decisivo para chegar a Portugal e fazer toda a diferença. É perceber um modelo superior. Agora, mas isto é feito pontualmente numa determinada circunstância. E eu estou a reparar que há quadros competitivos Exatamente. que permanecem no tempo com esta característica. Isto é terrível. Ou seja, um quadro competitivo, agora apercebi-me disso no acompanhar desse jovem treinador, um quadro competitivo onde ou eu defronto uma equipa claramente mais fraca, ou eu defronto uma equipa claramente mais forte, que até jogadores estrangeiros trazem, quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Ou melhor, faz sentido se o objetivo for pontualmente criar a situação, mas não faz sentido como quadro competitivo. Mas não me quero meter por aí. Isto é polémico e, portanto, como é polémico, não quero agora estar a entrar por aí. Mas a resposta objetiva à minha pergunta é: da mesma maneira que o pai, da mesma maneira que o avô, da mesma maneira que a mãe, da mesma maneira que o tio, na relação com uma criança, tem que contextualizar a sua relação com essa criança, o treinador tem que o fazer também. E, portanto, mas tem que o fazer de maneira a mobilizar-lhe o interesse, de maneira a mostrar-lhe a vantagem contida, porque o que mobiliza a motivação é a consequência. Se eu tenho uma boa consequência por fazer uma determinada atividade, eu quero continuar essa atividade. Se eu tenho uma má consequência a fazer uma atividade, eu começo-me a desmobilizar. E, portanto, isto é um quadro que pertence a todos encontrarmos as melhores condições, mas, para não me perder, a resposta objetiva à pergunta é como mobilizar o interesse das crianças para a parte desportiva, é dar-lhes a possibilidade de elas terem bons exemplos e terem boas práticas também, primeiro para as verem e segundo para as praticarem. Mais questões? Prof, temos aqui a Rossana, que há bocado lhe tinha dito que é... Eu ia... Vai, Tiago, consegue pela Rossana, que é o que tem a mais... Temos aqui a Rossana Vaz, que... Espera aí, deixa-me ver a cara dela. Está no bate-papo, está no... sim, a cara dela. Está no chat, portanto... Onde é que está a Rossana? Mas a Rossana põe, liga ao teu vídeo. Olha, estou a ver o nome, ela que liga a imagem. Já está. Provavelmente é capaz de ter a imagem desligada. Já está. Agora apareceu o Narciso Miller. O que é isto do Narciso Miller? É outro dos que está. A Rossana já está com a imagem, prof. Sim. Já está? E, portanto, a pergunta dela é: o treinador que acompanha, que é o seu sobrinho, refere os treinos bem estruturados e organizados. A que se refere? Não, o que faltaria algo mais a que se refere. Sim. Ora, repete lá a pergunta, que é para ver se eu... O treinador que acompanha, que é o seu sobrinho, refere ter treinos bem estruturados e organizados. A que se refere? Ora, bom, ainda bem que essa é uma questão que eu gostava que me colocassem, porque tem a ver com também essa observação que eu ando a fazer e esse acompanhamento que eu ando a fazer. O que eu quero dizer tem muito a ver com experiências vividas por mim e depois debates feitos com colegas meus treinadores da época, em que eu me espantava o grau de detalhe gráfico, inclusive, da preparação dos treinos a que alguns colegas meus se dedicavam, e depois o drama com que ficavam quando, depois daquele trabalho todo, verificavam que ao fim de 10 minutos do treino, tudo aquilo que eles tinham pensado, a realidade daquele treino e o contexto daquele treino, não pode continuar por aquele caminho e tem que alterar por completo. E se tem que alterar por completo tudo aquilo... A questão do treinador, e isso a mim aconteceu-me vezes sem conta, que é
está tudo programadinho, mesmo no basquete profissional, isso acontecia em determinados contextos, que era ter a clara percepção num determinado momento do treino que era preciso mudar tudo aquilo que tínhamos previsto fazer, porque aquilo que aqueles jogadores e aquela equipa estavam a precisar naquele momento eram de coisas completamente diferentes daquelas que a gente tinha pensado que eram aquelas que eles precisavam. E, portanto, toda a questão do treino e toda a questão da intervenção do treinador tem que ter este mote, tem que ter esta ideia central. Eu estou aqui pelos jogadores, eu estou aqui para ajudar os jogadores a melhorar. Cada treino tem que ser um momento em que o jogador, no final do treino, sente: eu hoje melhorei, eu amanhã venho melhor do que cá cheguei hoje. E, portanto, este é um quadro de grande responsabilidade e que nos leva para aquela experiência que alguns de vocês já tiveram e que eu tive na final com o Oliveirense, num campeonato nacional em que fomos campeões. E fomos campeões através de um jogador que eu, no princípio da época, estive para mandar embora. Eu queria mandar embora um jogador que nunca fazia o que eu dizia e levava uma vida social que não era compatível com o desporto. E, portanto, eu achava que aquele jogador não contava para a equipa. E quando reuni com os capitães, eu estranhei e aprendi que eles disseram: não, ouça, mas você é evidente, você pode e manda, e se o quiser mandar embora, mande-o embora. Agora, há uma coisa que nós dois, os capitães coligados neste ponto, o vamos informar já, é que você manda embora esse tipo e a gente este ano não consegue ganhar a equipa tal, que era a equipa que por acaso mudou, não foi aquela que a gente estava a pensar que ia ser. Este jogador é o único que em determinados momentos nos introduz no jogo aquilo que a gente precisa, que é a capacidade de fazer diferente e de inovar. Ora bem, e isto é um processo de inovação, ainda hoje à tarde estive a discutir o processo de inovação das empresas. Isto é giríssimo. As empresas todas querem que o pessoal inove, mas durante todo o tempo, ao longo da semana e ao longo dos meses, cada gajo que põe a cabeça a pensar diferente de fora, leva uma mocada e diz: não, isto é para fazer assim, porque é assim que se faz, que foi sempre assim que a gente fez. Ora, neste enquadramento é impossível inovar. E eu estava com esse dilema. E eles disseram: não, você vai ficar com ele, você vai estabelecer alguma negociação para ele, você encontrar alguma satisfação. Eles até me disseram assim: se encontrar alguma satisfação e algum sucesso na relação com ele, mas a gente precisa deste tipo para sermos campeões. Reduzindo isto, já contei esta história milhares de vezes e se calhar alguns dos presentes já me ouviram contar. E então, a 4 segundos do fim, estamos a perder por um ponto, estamos a jogar na equipa, no campo da Oliveirense, o Henrique Vieira era outro treinador, e sobremaneira a nossa equipa e os nossos processos e tudo mais, e o Jorge Araújo, o super craque Jorge Araújo, fala durante o desconto de tempo à sua equipa do Futebol Clube do Porto e diz: vamos fazer assim, vamos fazer assado. Assim, fazer assado era: o Rui Santos pega na bola, faz uma penetração, a gente faz aqui 3 substituições, há 4 lançadores dentro do campo, o tempo escoa-se, o Rui Santos há de encontrar alguém a quem passar a bola para se converter o sexto final. E a bola é dada ao Rui Santos e os 4 segundos começam. E quando os 4 segundos começam, eu olho para o campo e digo: se o gajo faz aquilo que eu lhe disse para fazer, eu estou perdido, porque o Henrique Vieira antecipou e marcou os 4 lançadores. E o Rui Santos, não queria dizer o nome do gajo, e disse: Rui Santos agarrou na porra da bola, levou a bola de tabela a tabela, fez uma bandeja e fomos campeões assim. E quando eu digo, e eu escandalizo as pessoas quando digo isto, mas é pura da verdade, eu fui campeão com um jogador a fazer precisamente o contrário daquilo que eu lhe mandei fazer, que era aquilo que ele fazia normalmente. E, portanto, a vida de um treinador e o contexto de um treinador é este: é conseguir chegar ao ponto de aprender. Olha, vocês podem fazer uns toques com o Carlos Pinto, para o Carlos Pinto vos contar o filme que foi aquela época toda e o que representou. A meio da época não temos ganho um único jogo ao Futebol Clube do Porto e estarmos longe de demonstrar naquela altura que íamos ser campeões como fomos. E o filme que foi aquela época para pôr aqueles 4 artistas, que havia 4 artistas na equipa, pôr os 4 artistas a trabalhar para o objetivo comum. O meu treinador, no final desse campeonato, telefonou-me e disse: olha, vai buscar os descontos de tempo todos e vais ver a tua intervenção desde o primeiro jogo da época ao último. E depois falamos os dois.
Vocês sabem o que é que eu vi? Eu vi que no primeiro jogo da época eu era o único gajo que falava e vi que nos 2 últimos jogos da época eu fui o gajo que menos falou nos descontos de tempo. Porque os 4 gajos à vez, os 4 estrelas à vez, falavam e falavam coisas giríssimas e levaram a equipa ao colo. Portanto, este é um grau, é aqui que eu digo que o grau da sabedoria, o grau da liderança nos leva para um caminho onde de repente a gente o que é que percebe? Percebe que só deve intervir quando eles precisam de nós. Porque se eles já sabem o que fazer, para que é que a gente se está a meter? Portanto, isto é muito difícil de entender nos primeiros tempos de vida de um treinador. Mas é bom que se perceba que este é o caminho da liderança. Temos aqui outra pergunta. Mas está aqui o José Teixeira, quer fazer uma pergunta por vós. Sim, força. Ora bem, eu achava mais interessante que se fizessem as perguntas, sim, se fosse possível. Sim, temos o José Teixeira. José, vou à procura do José Teixeira. Podes começar a falar que é mais fácil para o prof. Boa noite, conseguem ouvir? Mas tens imagem, não tens? Sim. Tenho. Então, eu já te vou apanhar, espera lá, Ok. espera lá. Vocês são muitos, isto tem que... Se não conseguirem ouvir, eu volto a reativar o áudio, sem problema. Não, estamos a ouvir bem. Cá está ele. Muito bem, Zé, vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Estou ligado do Barreiro, que é uma terra que tem o professor na memória. É lá. Tenho momentos históricos da minha vida nessa terra. Por várias razões. E algumas não desportivas, atenção. Professor, a minha questão vem no sentido do que o professor referiu antes da importância dos contextos e sobretudo em termos de integração e do equilíbrio. Vamos lá ver se me consigo explicar bem. Isto no âmbito do que o professor trouxe para Portugal quando esteve em Provo, no Brigham Young, sobre a integração na equipa de um jogador como era o Jared Miller, com um background muito específico, que era pastor metodista, não era? E depois também... 4 pastores metodistas tinham essa equipa. E depois a integração também do Rui Santos, que era um jogador também com background até... Que era o oposto do pastor metodista. Exatamente. E era aquela questão também de, no plano pessoal, quando eles chegaram a Portugal, tratá-los como o que eles são, mas também em termos do equilíbrio da vida deles em Portugal, tratá-los como eles poderiam chegar a ser. E eu digo isto também porque há muitos jogadores também que falam sobre o White Garcia Ranês, como são o Andrés Jiménez e o Ricky Rubio, que dizem que ele é muito bom a integrar jogadores, sobretudo do patamar da formação, mas depois é um desastre quando se trata de fazer a gestão da saída do clube, como foi, por exemplo, o Nacho Solozábal. Era só se o professor poderia abordar essa questão da integração e depois do equilíbrio dos jogadores com background. A questão concreta que me estás a colocar, qual é, Zé? Concreto. Epá, o professor já sabia o que é que o Jared Miller já sabia jogar basquete e que tipo de ser humano é que era. Agora, ele no Porto tinha que ver com o basquete dele, como é que se integrava na equipa e também como é que acomodava o background dele a um país como Portugal e uma cidade como o Porto. Deixa-me explicar. Okay. Essa é uma época muito interessante, porque era uma época onde eu tinha que ter um resultado rápido. Precisava, nessa época, de ter um resultado, um sucesso rápido, a complementar as coisas que estava a fazer, e o número de estrangeiros ia aumentando, e era fundamental não errar no recrutamento desses mesmos estrangeiros. E a solução que eu encontrei foi recrutar 4 jogadores da mesma universidade, que era uma universidade muito particular. Era uma universidade de pastores metodistas, e como tal... Aliás, o Gerard em Portugal fez isso, na Igreja Metodista, ele, nos seus tempos livres, ele era pastor e intervinha a esse nível, os outros não, mas ele sim. E qual era o primeiro mote? Obviamente eles tinham que ser acima de média, não tinham que ser uns super craques que não eram, nenhum deles. Lembramos do Gary Trost, imaginarmos que ele era um líder, uma capacidade mental incrível na relação que ele tinha com as outras equipes. Era um lançador de 3 pontos, absolutamente excepcional, mas estava longe de ser um grande atleta, não é? O Jared Miller também, mas o Jared Miller tinha uma coisa muito interessante. Quando um jornalista lhe perguntou como é que ele conseguia, não saltando nada e tendo menos 20 quilos que os outros jogadores da área dele,
conseguia ser o melhor ressaltador da Liga Profissional e foi durante 2 anos seguidos. Ele dizia, anda sempre atrás da bola. Ou seja, vocês agora interiorizem esta ideia. Ele ganhava aqueles ressaltos todos, porque mal a bola se movia, ele andava sempre atrás da bola. E, portanto, o que é que isto induz? Hoje, percebendo um bocadinho da dinâmica da movimentação dos jogadores, isto induz que ele chegava primeiro à bola que todos os outros. E chegando primeiro à bola, e ao sítio onde a bola estava, ele nem precisava de saltar tanto, nem precisava de ser um super atleta. Portanto, são estas... E nesse contexto, no contexto dessa equipa, eu pretendi que os estrangeiros fossem uma referência, que fossem um modelo, e foram. Todos eles cumpriram na íntegra, Kevin Nixon inclusive, cumpriram na íntegra esta ideia. Eram jogadores destacados da equipa, mas eram uma absoluta referência social e na vida que levavam. Pronto, e todos eles eram complementares no contributo que davam para a equipa através da forma como cada um deles se integrava naquela equipa. Portanto, isto é um exemplo que eu há bocadinho vos mostrei no slide, é um exemplo do recrutamento, que é o recrutamento feito com uma determinada preocupação. Se eu não consigo desenvolver, eu para desenvolver preciso de tempo. Se não tenho tempo, tenho que acertar no recrutamento. Isto no desporto profissional, como é evidente. A responsabilidade do treinador junto dos jovens não pode ser enquadrada desta maneira. A responsabilidade é que eles se desenvolvam, a responsabilidade é que eles melhorem, a responsabilidade é que eles sintam a cada momento que... Porque, da mesma maneira que eu digo no mundo da empresa, quando participo numa reunião, a reunião termina e eu digo ao responsável da reunião, não percebo para que é que vocês reuniram, porque aqui não se concretizou objetivo nenhum, não saiu tarefa nenhuma definida, não percebi porque é que vocês se reuniram. É a mesma coisa que eu digo num treino, que chega ao fim do treino, ou eu percebo qual foi o objetivo que aquele treinador traçou para aquele treino, ou se não percebo, tens que me explicar que objetivo é que tu pretendeste, para além do pessoal ser muito intenso, andar a correr para baixo e para cima, fazer uns exercícios porreiros, mas eu dou-vos um exemplo, preocupou-me sobremaneira, não faço a mínima ideia se se generalizou ou não, mas eu vi uma aflitiva utilização da bola, de bola controlada por uma mão só e passos de uma mão só para trás e para a frente em todos os contextos e em todas as circunstâncias. Preocupou de uma maneira louca, porque sob pressão, e vejam, eu tenho esta conversa com o meu jovem treinador, ele 3 dias depois joga com uma equipa superior, que nem os deixavam passar do meio campo, e obviamente todo aquele passo de uma mão morreu sempre nas interseções e nos contra-ataques das outras equipas. E portanto, este é um quadro que é preciso, ou seja, eu a treinar jovens, mas eles já fazem aquilo com muita facilidade. Fazem aqui, sem pressão nenhuma, mas mal apareça um contexto muito mais pressionante, eles não vão ser capazes de fazer isto. E, perde a eficácia toda. Este é o jogo e é a responsabilidade. Ou seja, a minha intervenção é claramente contextual. Aquilo, o quadro que eu tenho à minha frente, os jogadores, a equipa, os objetivos, o que for. Mas isto não é só aquilo que eu digo e o feedback que eu dou que tem que obedecer à necessidade que o jogador ou a equipa tem. É também aquilo que eu faço. É também aquilo que os jogadores sentem que eu estou a fazer. E, portanto, o treino tem que ser intenso. Não tenho nada contra, bem pelo contrário. Se aqueles que me conhecem, aqueles que trabalharam comigo, sabem uma coisa. Agora, o treino tem que ser intenso, mas eles estão a aprender a fazer fazendo, e, portanto, essa intensidade não pode ser uma multiplicação de falhas e de erros sem qualquer consequência. Porque este é que é o problema. É que tem que acontecer qualquer coisa para o jogador perceber que quando falha e quando erra, o prejuízo que aquilo traz para a equipa, ele tem que perceber de imediato que ele não pode continuar naquele caminho. E é esta a tarefa do treinador. É demonstrar-lhe por A mais B que ele não pode continuar naquele caminho. Prof, deixe-me só, sou o Jorge outra vez. Isso é um tema, e o Carlos Pinto está aí, que também sabe, que por vezes nos cursos de treinadores se fala bastante, que é a questão de, por vezes, tentarmos ir para o exemplo do que vem de fora, especialmente de Espanha, de onde vêm essas
essas técnicas que são inovadoras, mas que muitas vezes os nossos jovens treinadores não percebem que eles estão num patamar superior e já estão num patamar tal, porque começam muito cedo a trabalhar. Os jogadores, quando chegam aos sub-16, aos sub-14, já vêm com 7 e 8 anos, alguns, de prática, e que leva a que facilmente, eu assisto à minicopa em Espanha, e há miúdos de 13 anos a fazer passes com uma mão, com qualidade, mas bem executados e com fortes expressões. Mas esquecemos nós, aqui em Portugal, que muitos daqueles jovens já vêm com muitos anos de prática de treino e que isso é possível. E, portanto, é aquilo que o Prof. há bocado também falava e que eu queria fazer esta pergunta, que tem a ver com a questão da liderança pelo exemplo. E muitos deles pensam que se não... nos seus treinos, não ensinarem essas técnicas que já fazem, que vêm lá fora, que ouvem nos clínicos, que hoje por via da internet, por via do Facebook, por via das redes sociais, têm acesso, e por outros clínicos de nós treinadores que trazemos cá a Portugal, não é? Eu não tenho, Jorge, deixa-me juntar este dado, que é para não se fazer a confusão, porque às vezes estas coisas tornam-se um bocadinho perversas. Exatamente. Eu não tenho nada contra o passo de uma mão, claro, desde que esse passo de uma mão funcione sob pressão e nos contextos competitivos mais exigentes. É pelo contrário, não é? Assim como não tenho nada contra o bloqueio direto ao meio, estar o ataque. Exato. O problema é que aconteceu a esse jovem, o bloqueio direto mal interpretado pelos dois intérpretes, dá origem a um 2 contra 1 e a equipa morreu ali permanentemente, 2 contra 1, perda de bola, 2 contra 1, perda de bola. E um layup sozinho. Eu não tenho nada contra o bloqueio direto, bem pelo contrário, como início e como começo, e eu vejo que na NBA se faz aquele bloqueio direto, obviamente, pois, eu vejo que em Espanha se faz aquilo, está bem, mas agora era o que tu estavas a dizer. E estes jogadores conseguem fazer o bloqueio direto contra uma equipa que é relativamente mais forte e mais experiente, e cada vez que fizerem 2 contra 1, o que é que acontece? Exatamente. Que é facílimo aqueles dois defensores saltarem em cima aos dois. Exatamente. E basta que aquele homem da bola não saiba sair dali, e com uma mão ainda tem muito mais dificuldade de sair dali, porque o passo de uma mão torna mais extenso e a possibilidade de aquele passo sair, mas aquilo tem que ser treinado e exigentemente, dentro de um contexto competitivo que não pode ser àquele nível. Aliás, a realidade é o grande meio de aprendizagem. E, ironicamente, mas reforçando muito as 2 ou 3 conversas iniciais que eu tive com ele, aconteceram, vinha-me sempre a mensagem depois do jogo. Oh, tio, olha, aconteceu tudo aquilo que tu antecipaste quando me disseste que ia acontecer isto e aconteceu tudo isto. Porque os gajos abafaram-nos de todos os lados e a gente não teve a mínima chance. Portanto, é este quadro do treinador que é verdadeiramente exigente. Mas este quadro, nomeadamente com jovens, pede uma coisa, que tu sabes, Jorge, aos anos que eu ando a dizer isto, pede uma coisa que é decisiva, é que os jovens precisam de ter cá fora quem esteja a ver os treinos e quem fala com eles. Exatamente. Isto é fundamental para eles perceberem qual é o caminho que têm que ir levando, e que isto não é um problema de modas. Se fosse um problema de modas era fácil, não é? Eles viam as coisas e depois tentavam replicar isso. O problema é, repara só, que era o que eu lhe dizia, quantos jogadores tu tens na tua equipa que com bola são capazes, em penetração de dribbling, para o meio de 2 defensores de realizarem um passe. Ele em 16 jogadores, se tivesse, eu disse, se tiveres, tens aqui 3 que o podem fazer, mas não tens mais ninguém que possa fazer isto. Ora, se tu ainda, e é aqui que o processo começa, se tu ainda não tens jogadores capazes de desequilibrar defesas com penetrações em dribbling, se lhe acrescentas extemporaneamente o bloqueio direto, tu estás a criar um campo de trabalhos para ti e para os povos dos miúdos. Porque o problema é, eu primeiro tenho que ser desequilibrador com a bola, o tipo da bola tem que ser desequilibrador. E ser desequilibrador concentra a defesa. Quando concentra a defesa, cria condições para aparecerem, e depois vem o outro processo. E o que é que os gajos sem bola fazem? E quem é que ensina os gajos sem bola a jogar? Estás a perceber? Portanto, isto é um quadro que para um treinador jovem, às vezes ainda é um bocadinho extemporâneo, mas com um treinador com alguma experiência no apoio a um jovem, pode perfeitamente explicar-lhe.
Ele ficou sem linha de passe, depois ficou, os outros 4 gajos ficaram todos parados e aterrorizados quando houve o 2 contra 1, obviamente o gajo ficou, o desgraçado tentou sem linha de passe. Por exemplo, repara, uma pressão todo o campo. Eu agora já dei por mim a falar de basquetebol, imagina tu. Imagina tu. Uma pressão todo o campo. Ele nunca ninguém lhe tinha dito que se for a correr para a linha de meio campo numa pressão todo o campo, eles estão à espera e a preparar que ele passe a linha de meio campo ou abafarem encostado à linha de meio campo, ele tem que fazer a mudança do lado da bola antes de passar para o lado de lá, porque se não passando para o lado de lá ele já não consegue fazer a mudança do lado da bola. E tem que fazer isto em 8 segundos. Isto tem que ser treinado, isto tem que ser ensinado, isto tem que ser preparado. Eu não tenho nada, bem pelo contrário, eu acho que a evolução do jogo era aquilo que eu estava a dizer há bocado da aprendizagem do treinador, é exatamente a mesma coisa. O treinador vai ganhando nível quanto maior for a oposição que encontra. É exatamente a mesma coisa que os jogadores. O jogador vai ganhando nível com a oposição. E vai melhorando e vai aprendendo maior. Por que razão é que naquela altura, nos tais anos que esta publicação agora saiu ilustra, por que razão é que naquela altura alguns jovens apareceram, com a idade que apareceram, a jogar em séniores? Porque desde muito cedo foram projetados para deparar com essas e treinavam desse enquadramento. E, portanto, aliás, está lá contado, o Alberto Babo conta lá que aqueles jovens, todos aqueles jovens, treinavam frequentemente com a equipa sénior e confrontavam-se com uma oposição muito maior. Ainda se discutia naquela altura se era extemporâneo ou não a promoção de jovens, e punha-se a questão ao contrário, ainda te recordarás? Sim. Te recordarás de que era preferível manter um jovem no escalão para ser campeão no escalão em vez de o pôr a evoluir no escalão acima. Pronto. Mas eu quero que haja... Vocês importam-se que eu participe na conversa. Sim, Carlos. Quem é que agora está? É o Carlos Pinto, E o Carlos Pinto. Eu tenho que estar a olhar para o Carlos Pinto, que ele está com um ar absolutamente espetacular. Deixa-me ver. Sério? Bom, antes de... Tu estás com um aspecto, deixa-me olhar para ti, para lá. Eu estou com problemas aqui assim na internet, estou com a internet instável e, portanto, se me deixarem de ouvir ou de ver... Bom, vamos lá. Antes de mais, queria cumprimentar todos os companheiros que aqui estão e, em especial, o nosso ilustre preletor, assim se pode chamar, não é? Porque eu tenho uma enorme admiração, um enorme respeito e com quem gostei, obviamente, imenso de trabalhar e com quem aprendi muito. Mas eu vou pegar aqui um bocadinho, até estive a ler aqui uma pergunta do Francisco Calão e queria cruzar com a pergunta que ele deixou no chat, um bocadinho a minha reflexão, ou seja, o professor passou aqui a mensagem de que naquilo que são as competências funcionais, que os treinadores aí que estarão bem preparados, mas eu queria cruzar isto com o seguinte: o que é óbvio, e há um bocadinho o professor também referiu isso, é que há 10 anos ou há 20 anos atrás nós éramos a segunda modalidade deste país e neste momento já não o somos, fomos ultrapassados. Ora bem, onde é que está o problema? O problema está, quando pensamos e agimos como treinadores, está nas competências funcionais ou estará nas competências comportamentais? É que me parece que nós temos, de facto, como diz o Francisco na sua pergunta, temos cada vez mais acesso a mais informação de grande qualidade. Basta entrarmos no YouTube, em artigos específicos da modalidade, isso está à nossa mão a todo momento e, portanto, essas competências funcionais de que estamos a falar, obviamente, poderiam estar muito mais desenvolvidas. Isso podia ter um transfer muito mais qualitativo para o nosso trabalho. O que é certo é que nós continuamos a debater-nos com os mesmos problemas de há 20 anos atrás. Eu tenho a sorte, e porque gosto de fazer também formação de treinadores, e o que eu acho é que, e já o faço também há alguns anos, e o que eu acho é que temos os mesmos problemas de sempre.
E o professor há bocadinho referiu relativamente ao sobrinho que acompanhou, que de facto ele consegue desenhar bons planos de treino, consegue imprimir bons ritmos de treino, boa intensidade, mas a questão do problema do ensino do jogo está em falta. E esse é outro dado. Repare, professor, eu só lhe vou dar este exemplo. Eu dou uma área que é a área da pedagogia. Não sei porquê convidaram para dar a área da pedagogia, mas e o que eu noto é que, o que é uma evidência, ainda agora tivemos um curso neste verão, a evidência é que no momento em que eu fui corrigir os testes, o que se verifica é que os formandos, eu tenho a certeza, não tenho certeza a 100%, mas pelo tipo de respostas que foram dadas, eu tenho quase a certeza que alguns deles nem pegaram no dossiê para lerem a matéria, para poderem responder às perguntas que lhes foram feitas. Perguntas essas que até lhes foram dadas antecipadamente. Ou seja, eu acho que nós continuamos a encarar esta atividade com muito pouco profissionalismo, entendendo como profissionalismo, como eu aprendi, não o compromisso. Não, exatamente, não porque estamos a receber dinheiro, mas pela entrega que damos a esta atividade. Ou seja, e eu acho que este é que é o nosso problema. Eu não me parece... Eu não me parece que... Primeiro, eu não tenho tanta certeza que nós estejamos tão bem preparados para ser treinadores como deveríamos. Esta é a primeira questão. E mesmo naquilo que é a área específica do jogo, nem aí, e muito menos nas questões comportamentais. E, portanto, esta história de termos sido ultrapassados nestes 20 anos por outras modalidades, eu acho que tem a ver fundamentalmente com isto. Nós não estamos a dar à modalidade, e aí também me incluo, não estou a apontar dedos a ninguém, estamos a sinalizar aqui uma dificuldade, nós não estamos a dar-nos à modalidade da forma que ela deveríamos dar. E daí deixa-me aproveitar, percebi perfeitamente e obrigado, porque acabas por colocar a questão muito mais, com a tua relação muito mais próxima com a realidade da modalidade hoje, acabas de colocar a questão onde ela tem que ser colocada, que é a expressão de dizeres que te parece que, afinal, nem sequer é só um problema de impreparação na área comportamental e da liderança, é também um problema... Bom, mas isso tem a ver, na minha opinião, com um outro ponto, que é o ponto que me levou a citar o exemplo da publicação feita por aquele conjunto de gente só porque são apaixonados do basquetebol. Ou seja, procurando mostrar-te um exemplo que associas de imediato. Há pessoas que vêm ter comigo e me dizem assim, sei lá, você consegue transmitir às pessoas que estão a ouvir um entusiasmo, pá, e uma paixão espetaculares. Como é que você consegue isso? E eu digo-lhe assim, olha, e foi isso sempre, toda a minha vida, que fui conseguindo fazer como treinador, eu consigo isso porque estou perfeitamente apaixonado naquilo que estou a fazer. Ou seja, eu julgo que é preciso perceber que o treinador é um alimentador. E o alimentador, eu aprendi esta com um mestre norte-americano que nunca mais me esqueci. Porque esse mestre norte-americano dizia-me assim, Jorge, tu tens que ser um treinador FEED. F-E-E-D. Portanto, um treinador FEED, um treinador alimentador. E eu disse-lhe, mas o que é que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que o treinador FEED está sempre focado de F, está sempre esforçado de E, está sempre empenhado de E e tem uma dexterity, uma competência, quer técnica, quer comportamental, que lhe permitem, estando sempre focado, estando sempre esforçado e estando sempre apaixonado, como tem uma sabedoria comportamental e técnica muito grande, ele transmite aos jogadores um quadro perfeitamente entusiasmante. Ora, é isto que eu acho que o treinador tem que perceber. E, na minha opinião, aquilo que tu estás a dizer é que há uma diferença
dizes tu, agora não tenho elementos para o reforçar, que é a paixão do jogo não desapareceu só nos miúdos, porque se calhar desapareceu também nos treinadores, ou seja, de alguma maneira se burocratizou o ato de ser treinador. É isto que me estás a dizer, digo eu. Professor, eu não tenho. Vamos lá ver. O que eu quero sinalizar é que acho que, apesar de termos mais conhecimento, apesar de termos mais acesso à informação, o que é certo é que os nossos miúdos continuam a não mostrar, a não serem melhores. Quer dizer, nós temos muito mais acesso à informação, se calhar sabemos mais daquilo que diz especificamente respeito ao jogo, mas o que é certo é que, em termos daquilo que passa para os jogadores, eles não são melhores. Eles não são melhores do que eram anos atrás. Aliás, e vê-se nos confrontos internacionais. Nós sempre que fazemos confrontos internacionais ao nível, nomeadamente dos escalões de formação masculinos, que é aí que eu sinalizo mais o meu trabalho, não é? Eu não vejo que haja um transfer daquilo que é um aporte de conhecimento por parte dos treinadores, que isso passe para os jogadores, e isso faz-me refletir, e daí eu também estar a perguntar ao professor, porque foi o professor que referiu isso, que nós, de facto, há 20 anos atrás éramos a segunda modalidade, e neste momento não o somos. O professor tem alguma explicação para este facto? Tenho muitas manotas, vou dizer agora. Tenho muitas manotas, vou dizer agora. Mas o Jorge não conta a ninguém. Não é o momento. Não é o momento. A situação concreta, neste momento, nós estamos aqui para eu procurar aliciar-vos, entusiasmar-vos pela ideia da força contida no pensar em intervir como um treinador. E um dos motos principais do pensar em intervir como um treinador é que eu não revelo a qualidade do meu trabalho pelo saber que eu tenho. Eu tenho que ter saber e tenho que construir uma sabedoria. Mas não é isso que revela o meu trabalho e a qualidade do meu trabalho. O que revela, eu disse logo em relação àquele primeiro ponto, o que revela a qualidade do meu trabalho é melhores jogadores, melhores equipas, melhores clubes, melhores organizações e aquilo que acontece hoje comigo, receber e-mails de jogadores que trabalharam comigo num determinado momento, com quem eu tive confrontos monumentais, e esses jogadores dizerem que aquele foi um momento muito importante da minha vida e que, para além de ser jogador, consegui transferir muitas daquelas coisas para a minha própria vida pessoal e profissional. Portanto, este é o quadro do rasto, o quadro da herança, eu às vezes chamo-lhe herança. Tu estás a tocar num ponto, Carlos, que consegue ser o clímax, digo eu, o ponto alto em relação a este nosso debate, que é o que define a qualidade do pensar e intervir como um treinador, não é o muito saber, é a herança que se deixa. É o quadro que fica atrás de melhores jogadores, melhores clubes, melhores organizações, etc, etc, etc. E agora diz a Leninha que não adianta só ter o conhecimento e depois não tive tempo para ver o resto. Mas eu julgo que é um excelente tópico este, e que lá mais para a frente poderá constituir inclusivamente um tópico independente, que é preciso pôr em prática. Está bem, Leninha, agora consegui ler tudo. E é percebermos, repara, e tu lembras-te de me ouvir dizer isto, não é? Naquela nossa altura, havia gente que sabia como é que todas as equipas da NBA atacavam de trás para a frente e de frente para trás. Pá. Ou seja, este acumular de conhecimento eu não tenho nada contra. O que eu tenho é, e o que é que os teus jogadores jogam, o que é que as tuas equipas jogam e que rastro e que herança é que tu estás a deixar com esse saber todo. Portanto, é este balanço que é preciso, ou seja, qual é o mote principal de um treinador quando entra para um campo e está rodeado de 16 miúdos com menos de 18 anos ou com menos de 20 anos? É que aqueles miúdos aprendam alguma coisa com aquilo que ele está a fazer. Professor, eu sei que o Francisco quer participar, já me pareceu ouvir a voz dele, mas eu só queria reforçar aqui uma ideia que o professor ainda há bocadinho passou e que me ficou para a vida enquanto treinador, que era a seguinte.
Na altura nós falávamos, os três, a equipa técnica, e o professor muitas vezes se dirigia a nós e dizia-nos: opá, o que marca a diferença entre os treinadores não é se fazem se jogam de determinada forma, qual é o modelo de jogo, porque isso aí há muita gente competente em Portugal. E aliás, eu reforço aquilo que disse há bocadinho, e eu se calhar sou dos menos competentes. O professor, numa das conversas que tivemos, referiu isso. Agora, o que marca a diferença é a forma, já na altura, estamos a falar de há 20 anos atrás, não é? E o que marca a diferença é a forma como nós lideramos, como nós fazemos a gestão das emoções, as nossas próprias emoções, as emoções dos jogadores, e portanto isso foi sempre ficou-me sempre marcado, e acabo por estar a corroborar aquilo que o professor está a dizer e a confirmar que de facto assim era, e foi uma aprendizagem que ficou. Há aqui mais questões. Está aqui... Se calhar passamos aqui para o Manuel Silva, que era falar. Manuel Silva. De Angola. Manuel Silva de Angola. Liga o micro. Sim, está ligado. Lá, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Jorge Fernandes. Boa noite, olá, pessoal todo. É um prazer estar com vocês uma vez mais. Professor, eu vou aproveitar este momento porque eu sei e temos estado juntos muitas vezes cá em Angola, porque o professor tem participado tem nos dado várias ações cá em Angola, muitas das vezes nos torneios Vitorino Cunha. Sabemos que tem um conhecimento profundo daquilo que é o basquetebol angolano. Então, eu gostaria de colocar aqui uma questão bastante pertinente, aproveitando o tema, não é? E olhando para aquele slide que nós vimos no início do debate, eu gostaria que, muito sinceramente, porque nós estamos preocupados com a situação atual do basquetebol angolano, e o professor tem um vasto conhecimento sobre o nosso basquete, de onde começou e quando começou, e como tem acompanhado muito de perto, e olhando para aquele slide, como eu dizia, eu gostaria que o professor colocasse a situação atual do treinador angolano, e pode haver aqui algum déficit como causa da situação atual do nosso basquete, e nos colocasse num desses pontos que o professor largou aqui, ou em um, ou em dois, por exemplo, aqui do slide que o professor deixou. Portanto, eu gostaria que, não sei se conseguiu perceber a minha questão. A minha questão é, tendo o professor uma pessoa que acompanhou o basquetebol desde o tempo do professor Vitorino Cunha, sendo o professor uma pessoa que tem estado aqui a dar muitas ações de formações na qual nós participamos, e eu coloco essa questão porque também eu trabalhei muitos anos em Portugal, trabalhei com o professor Alberto Babo cá em Angola, trabalhei com o Moncho Lopes também cá em Angola, e para além disso estive aí em Portugal durante muitos anos, e posso fazer a ponte e o comparativo entre as duas realidades. E gostaria muito que o professor, com o conhecimento que tem daquele profundo basquetebol anterior que nós tínhamos, e o momento em que nós passamos, porque é o debate atual cá em Angola, e nós preferimos e gostaríamos também que recolhêssemos alguns depoimentos de fora, de pessoas como o professor Jorge Araújo, e que nos colocasse aqui num desses pontos que apresentou aqui no slide, para ver se nós podemos melhorar alguma coisa com a sua opinião. Agradecia, por favor. Manuel, eu há vários anos, houve uma altura em que estava aí várias vezes ao ano, agora há vários anos que não me desloco. 2 anos, mais ou menos, que não vem, mais ou menos. Sim, quase 3, diria eu. Sim. Mas mantenho uma ideia, que é, vocês têm, em termos atléticos e a nível médio, muito melhores jogadores do que nós. Exatamente. Agora, a questão central é que têm também, como treinadores, as dificuldades, todas elas, que o Carlos Pinto estava há bocadinho a levantar. Ou seja, que é alguma confusão entre aquilo que o treinador sabe e muitas vezes pensa que sabe
e aquilo que o treinador consegue fazer quando está a treinar um jogador ou uma equipa. Ou seja, é na qualidade do trabalho do treinador com o jogador e a equipa que se vê se o treinador tem essa qualidade ou não, na tal herança de que eu estou a falar. E isso decorre das suas intervenções diárias. E Manel, foi uma coisa que eu discuti muito com treinadores angolanos, e também aqui em Portugal, mas com treinadores angolanos em particular, eu discuti muito este exemplo, que é um certo desconhecimento que por aí foi sempre proliferando do que é isso de o treinador ser um exemplo para os jogadores de uma atitude coerente. Eu diria que o meu empenho, o meu esforço, o meu entusiasmo, sempre que estou a trabalhar, e a minha dedicação, há bocado apareceu aí também a questão, será que a paixão e a dedicação são as mesmas? Foi uma expressão do Manel, não foi? Foi o Trovoada. É que esta é que é a questão, ou seja, porque eu posso gostar muito do basquetebol e eu posso ser ter uma dedicação enorme ao basquetebol, mas depois fico por aí no esforço que desenvolvo e não ensino, e não treino, e não ajudo a melhorar, está a perceber? Portanto, claro, a questão é uma questão pedagógica, ao fim e ao cabo, não é? Que é a transmissão de saber. Entende? Serem as coisas que são muito importantes. E eu digo, eu acho que são, mas o problema depois é o resto. É como é que eu estou a transmitir isto, como é que eu estou a atuar principalmente sobre os jovens, para conseguir que eles, cada treino em que participam comigo, eles estão a sair melhores. Professor, eu acrescentaria aí uma outra coisa, é que vem de encontro àquilo que há bocadinho estava a dizer. Eu peço desculpa por interromper, mas é só para dar uma chega, que é o seguinte: com este acesso à informação tão facilitada, eu acho que isto até é mais um problema para os treinadores mais inexperientes, porque é tanta a informação que nos entra pela casa dentro, pela cabeça dentro, que nós depois vamos ter uma dificuldade acrescida, que é saber selecionar aquilo que é útil para os jogadores. Carlos e Manuel Silva, e aconselhamento, quer para a realidade nacional, quer para a realidade angolana. Há um passo que é fundamental para conseguirmos, de algum modo, introduzir alguma melhoria numa realidade que tem vindo a cair. E esse passo tem que ser, já se fizeram uma ou outra experiência dispersa, esse passo tem que ser do coaching on job, dos treinadores mais maduros, que já estão desligados da realidade e que têm que servir de suporte aos treinadores mais jovens. Ou seja, enquanto nós não encararmos isto como uma mais-valia, porque reparem, na realidade, há 20 anos, apesar de tudo, o treinador principal dedicava-se a ir a assistir a um treino de vez em quando e fazia reuniões com os seus treinadores em passar de informação e a fazer debates. Ou seja, não fazia tanto quanto aquilo que era necessário, mas isto era uma preocupação que existia. Professor, desculpe, mas eu tenho que interromper aí, porque eu sou treinador há mais de 20 anos. E uma das questões que eu acho é o seguinte, é que antigamente é o Francisco Calão. Francisco Calão. Cá está. Eu antigamente era treinador e fui treinador durante muitos anos e raramente vi um treinador de sénior, e mesmo quando o vi, ele vinha e conversávamos e discutíamos entre aspas. Mas havia uma individualidade do treinador que se desenvolvia, que me desenvolveu durante muitos anos, que era a minha individualidade. Atualmente a coordenação técnica, acho que castrou um bocado este desenvolvimento do próprio treinador em relação não só à sua equipa, como em relação ao próprio clube. Porque há uma mistura aqui, na minha perspectiva, de competição, formação. Até onde é que vai a competição e onde é que começa a formação? Ou até onde vai a formação e onde começa a competição? E aqui há uma data de questões, que é a primeira questão. Há bocado ouvi aí o Jorge dizer da Escola Nacional de Treinadores, que os espanhóis que trabalham, nós temos miúdos a jogar desde os 5 anos e não desenvolvem. Portanto, alguma coisa
alguma coisa está mal no nosso reino. E nós temos é que olhar para o nosso reino e dizer assim, nós temos amas secas, ou temos alguns animadores no minibasket, que foi uma modalidade que não havia no nosso tempo. No nosso tempo não havia minibasket. Começavam muitos miúdos a começar aos 14 anos, e aos 12, e aos 13, e desenvolveu-se. A competição no minibasket nunca mais foi olhada, de maneira nenhuma, na minha perspectiva. E depois dizemos o seguinte, quer dizer, andamos a queixar-nos que os espanhóis que nos ultrapassam, toda a gente nos ultrapassa. Porquê? Porque nós temos complementos, que é uma de jogadores que estão a receber na liga, que estão a receber não sei o quê, que vêm animar o minibasket. E esta animação do minibasket tem que ser encarada uma vez por todas. Ou nós encaramos o minibasket como um princípio de basquetebol, ou então andamos enganados. Outra questão que lhe queria dizer, que era a questão do desenvolvimento dos clubes. Eu vou ao pavilhão do Ilhão, que foi um clube em que eu vivi muitos anos, como jogador e como treinador, e que está degradado. O Ilhão atualmente não tem condições para dar, aquilo que os jogadores precisam. Ou seja, os desenvolvimentos dos clubes não se fizeram. E o professor sabe isso. O Alvarense não desenvolveu tudo, não tem um ginásio, não tem não sei o quê, não tem não sei o que mais. Não houve nenhum desenvolvimento a partir disso. E depois fomos buscar animadores, que são atualmente os melhores treinadores do mundo. São os animadores que são os facebookeiros, os que põem as imagens no Facebook, o que criam que o menino seja agradável a ir, e que não sei, mas basquete, desculpe dizer-lhe, mas tenho visto muito pouco. Aquilo que tenho observado nos meus anos que estive fora também. Havia há bocado... Mas pronto, é uma opinião sem... Francisco, gostava de ouvir. Estava há bocado no ar a questão que o Carlos estava a colocar, é porque é que a gente, se há 20 anos fomos a segunda modalidade e hoje não sou, e vocês que estão dentro da modalidade, e o teu caso agora é clarinho, tu estás aí a apontar uma série de razões que justificam porque é que a gente perdeu o lugar, não é? E outra questão é que pagam-nos com amendoins, não é? E a questão é que temos macacos, entre aspas, não é? Porque não temos treinadores mesmo com competências dadas, não conseguem atualmente em alguns clubes serem treinadores porque nos pagam uma miséria. Vamos falar de 100 euros, 200 euros e pouco mais do que isto. Ainda bem que eu trouxe... Pronto, olha, só queria agradecer porque para mim foi uma grande referência, desde sempre acompanhei em muitos clínicos e adorei porque fez-me gostar de basquetebol, e para mim é isso que conta. Ora bem, mas é isso, Francisco, que é fundamental que seja ressaltado, que é algo tem que ser feito para que exemplos como este agora, deste grupo de jovens, eu não sei se eles são muito jovens ou não são, que eu não os conheço, só tive contato com o que foi o autor do trabalho. Mas se é possível, um conjunto de voluntários, durante 3 anos, dedicarem-se à publicação de quase 300 páginas, que a partir do dia 18 vai estar lá no site deles, e que eu recebi ontem e li integralmente, e hoje ao longo do dia já recebi informação de muita gente que já está de posse do documento também. Eu já disponibilizei, professor, o documento a todos os que estão aqui. Pronto, se isto é possível acontecer nesta realidade, então temos que conseguir que esta questão do feed, porque eu acho que a grande mensagem que há aqui para transferir é que se o número de alimentadores da realidade do basquete melhorar e aumentar, esse é um caminho, estamos perante um caminho. Está aqui a Rossana a dizer que não conseguiu ter acesso ao documento, mas ele, a partir do dia 18, vai estar livre na net. Mas eu depois posso enviar via e-mail também. Eu dou ao Tiago, o Tiago envia para todos, porque o BAB fez-me chegar o documento e eu já disponibilizei, está aí em o anexo, em um PDF. É um PDF e depois tu envias, Tiago, via e-mail para o PDF. Mas alguns de vocês estão a pôr o dedo na ferida. Incentivados pela intervenção do Carlos Pinto, alguns de vocês estão a ir ao sítio, e o sítio é a paixão, o sítio é o exemplo do empenho e do esforço, da dedicação, do gostar muito daquilo que se está a fazer, e portanto esta ideia é uma ideia que tem que ser incrementada, porque se aqueles que estão a dirigir o processo não demonstram todos os dias esta paixão, é óbvio que as crianças, foi uma pergunta colocada há bocadinho, as crianças não podem imitar gente
As crianças, a única coisa que vêm é uma certa burocracia de intervenção, que era o que eu estava a dizer há bocado ao Carlos. Se isto descai por uma certa intervenção burocrática, então as coisas todas vão se esboroar, não há caminho que resista. Mas não é atenção, o pensar em intervir como um treinador tem que ficar claro que não é uma questão de saber, é uma questão de fazer, é uma questão de ser exemplo, é uma questão de apaixonar os outros porque estão apaixonados. Esta é que é a questão central. Professor, eu tenho aqui uma pergunta. Vocês vão mesmo fazer-me trabalhar até às 11 horas da noite, é isso que tem. Não, vamos aqui fazer mais uma ou duas e terminamos. Okay. No entanto, eu tenho aqui uma pergunta, o professor já falou aqui no coaching. Ok, isso é uma pergunta interessante. Sim, eu queria aqui, da sua experiência, da vida profissional e que já teve no contacto com o basquetebol, como é que a atitude comportamental e do trabalho em equipa pode contribuir para chegar à excelência? Ora bom, primeiro aspecto, o tão renomado e famoso coaching, que hoje qualquer um de vocês em qualquer empresa ouve falar, é algo que foi levado para o mundo das empresas por um treinador profissional de ténis. Ou seja, estamos a falar de uma coisa que provém, que teve origem no exercício do treinador. Então, aquilo que é preciso que todos os treinadores que estão a participar nesta ação interiorizem e assumam é que o exemplo do treinador que acompanha, o exemplo do treinador que observa, o exemplo do treinador que questiona, o exemplo do treinador que dá feedback, o exemplo do treinador que estabelece um ciclo de melhoria contínua com os jogadores, quer no plano individual, quer no plano coletivo da equipa. Este exemplo é um exemplo de treinador, é um exemplo de pensar em intervir como um treinador e é aquilo que qualquer treinador deve fazer todos os dias. Portanto, é isto, agora reportando-me à realidade do treino, que para alguns de vocês esta pode ser uma dica importante, que é, se eu me foco, e foi por isso que eu referi estes dois aspectos, se eu me foco como fator central no meu trabalho no treino, eu não estou a dizer que não se deve fazer isso, o que eu estou a dizer é, se eu me foco, em vez de me focar naquilo que vou ensinar aos jogadores, foco-me no meu planeamento, no meu treino, nos meus exercícios, na intensidade do não sei quê. Se é nisto que eu me foco, eu perco o foco daquilo que é decisivo. Eu estou ali para ensinar os jogadores a jogarem, a melhorar e a interpretarem o jogo. Portanto, esta é uma questão que é, os próprios exercícios têm que ter um objetivo claro e servem para melhorar as competências dos jogadores. Mas servem para melhorar as competências dos jogadores se o treinador fizer o coaching que tem que fazer. E esse coaching tem a ver com com que objetivo é que tu puseste este exercício hoje no treino. Eles só andaram a correr para trás e para a frente, para trás e para a frente, para trás e para a frente, mas qual era o objetivo? O que é que tu querias que os jogadores aprendessem neste exercício? Não podem aprender tudo, mas têm que aprender alguma coisa. Qual era a tua dominante? E eu sinto que grande parte dos treinadores não consegue dizer, mas domina o exercício até ao último pormenor, mas não sabe para que é que aquilo está a servir para melhorar. Opa, vocês perdoem-me, mas eu tenho que juntar esta chega. E esta chega é a seguinte: eu não posso acreditar que tenha que chegar, eu, que me retirei do treino em 2004, que me retirei completamente do basquetebol, que me desliguei, e que agora, quando me aproximei, eu disse, mas em que momento é que tu ensinas o 5 contra 5 ao pessoal? Quando é que o pessoal sente a dificuldade do 5 contra 5? Onde é que tu ensinas os jogadores o contexto global do jogo? Ou seja, porque eu não posso só ter a abordagem parcial, o treino tem que... Quantas e quantas vezes o treino tem que ser... Porque o número de horas de jogo, e vocês há bocado alguns conhecem bem o basquete espanhol, estavam a dizer, o que faz a diferença é o volume do jogo, é a experiência do jogo. E, portanto, se é a experiência do jogo, se eu treino 2 vezes por semana, vocês vão me perdoar, mas eu tenho que vos dizer isto.
Se eu treino 2 vezes por semana, estou a treinar com miúdos que precisam, como pompa à boca, de aprender a fazer um determinado tipo de coisas. Queixo-me que não tenho tempo. Queixo-me que o tempo que me atribuem no pavilhão é muito pouco. E eu faço 20 minutos de estiramento. Eu peço desculpa. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Então eu não tenho tempo, eu não tenho pavilhão, eu entro no pavilhão e ponho o pessoal a fazer aqueles jogos. Não, eu acho muito importante que eles façam estiramento, mas eles têm que fazer estiramento antes, no vão de escada, lá fora à chuva, ou o que eles quiserem, mas não venham a fazer estiramentos aqui para dentro. Porque eu aqui tenho que os ensinar a jogar basquete. Eu vi, naqueles dias, foram só 2, mas eu vi chegar uma equipa que devia ser de mini-basquete e essa equipa chegou e foi fazer estiramento. Opa, eu peço desculpa, há aqui uma confusão, há aqui um perder de foco relativamente àquilo que é essencial. E, portanto, o pensar em intervir como treinador é isto que é. Quem é que eu estou a servir? Os jogadores. Cada treino que eu faço, os jogadores saíram de lá melhores ou não. É que se não saíram, andamos. Lá volto eu. Se não saíram, andamos a fazer atletismo com bola. Não andamos a aprender a jogar basquetebol. Sim, eu vou fazer outra vez. Os erros e as falhas fazem parte do processo de construção da equipa. Como é que um treinador pode ultrapassar os obstáculos do medo de errar? Ok, já percebi. Portanto, envolve, para chegar à excelência, não é? O treinador tem medo de errar e como é que pode ultrapassar esses tais medos de errar a todo custo? Vencer. Primeira questão. Eu sei que é uma pergunta complicada. Não. É uma pergunta muito importante. O erro e a falha são decisivos na aprendizagem, desde que não sejam repetidos. Exemplo, num dos treinos que eu vi repetir sistematicamente erros, sem qualquer intervenção do treinador, porque o treinador naquele momento estava muito preocupado com a intensidade do exercício. Portanto, o erro é importante, mas é importante também não esquecer que se eu ando a permitir que os jogadores repitam o erro, eu estou a fazer um condicionamento negativo da respectiva preparação. Este é um dado. O outro dado é como é que, em termos de liderança, eu consigo evitar o medo de errar. Correto. Há uns anos largos atrás, veio uma equipa universitária norte-americana a Portugal. Jogadores muito jovens, nem sequer eram a primeira equipa, não era a primeira equipa da universidade, era uma equipa segundo nível de jovens potenciais, a quem a vinda à Europa foi um prémio e, em simultâneo, um momento de preparação. E, para espanto de nós, treinadores portugueses, assistimos a jogos em que determinados jovens falhavam lançamentos e os treinadores levantavam-se e aplaudiam e incentivavam. Quando nos juntámos com os treinadores, levámos um banho. Porquê? Porque a resposta que os treinadores nos deram foi esta. Ainda não estamos na abordagem do lançamento preocupados com a eficácia. Estamos preocupados com a criação do hábito de lançar quando tem que lançar. A eficácia vai vir a seguir. Portanto, cada vez que eles tomam, e reparem, cada vez que eles tomam uma boa decisão e lançam quando têm que lançar, nesta fase não nos preocupa se metem ou não. Nesta fase o que a gente quer é que eles lancem quando têm que lançar. A seguir vamos para a fase da eficácia, porque o que é importante é que eles não tenham medo de lançar quando têm que lançar. Isto está claro? Sim, está. E claro, em relação ao medo de errar, é que o medo de errar é introduzido por aqueles treinadores que introduzem a eficácia demasiado cedo em determinados escalões. E, obviamente, se eu condeno um lançamento que é falhado, e reparem, faz algum sentido, foram só poucos dias, mas recolhi matéria à brava que agora até já me consigo sentar com vocês a discutir isto. Faz algum sentido que
num escalão sub-18 ou sub-20, às vezes é sub-18, outras vezes é sub-20, porque depois misturam-se os calendários, enfim, não quero ir por aí, mas quero só ficar aqui, que é, faz algum sentido que 3/4 dos lançamentos de uma determinada equipa sejam de 3 pontos? Isto faz algum sentido? Faz algum sentido que ainda hoje, no nosso basquetebol, eu tenha que abordar a importância, até motivacional, de colocar debaixo de um jogador que, através de um corte e da aproximação da área próxima do cesto, recebe uma bola na área próxima do cesto e faz 1 contra 1 praticamente debaixo do cesto, que era uma coisa perfeitamente inexistente, nem sequer percebia-se perfeitamente que isto era galáxico relativamente ao conhecimento do treinador. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Ou seja, que a dimensão que se dá do jogo de basquetebol àqueles miúdos é tirar a bola de 7 metros, como a grande maioria deles atirava. E, claro, depois com percentagens aflitivas. Mas a mim o que me preocupa é a relação. É como é que 3/4 dos lançamentos são feitos de área de 3 pontos. Portanto, é isto, isto é um reflexo de uma forma de treinar, só pode ser, digo eu. Vocês poderão corrigir-me, mas isto só é um reflexo de uma forma de treinar, porque e foi aí que eu lhe disse, mas quantas vezes tu utilizas no treino a situação global do jogo? Há muito poucas e tal, muito poucas, porque eu tenho aquele conjunto de exercícios e depois não sei o quê. O que eu estou a chamar a atenção é que o jogo é o jogo. E a gente aprende a jogar jogando e aprende a fazer fazendo. E depois melhora com observação, com o questionar, porque é que fizeste, qual era a solução que estavas à procura, com o feedback e com o instalar de uma melhoria contínua. É disto que a gente está a falar. Porque se não há melhoria contínua, para que é que a gente vai treinar? Já é tão difícil treinando só 2 vezes. E ainda por cima, vão lá, então andam ali 1h30 e não se percebe qual foi o objetivo. Então é aqui que está o problema. Já apareceu aí 2 ou 3 vezes a pergunta, mas afinal, o que é que está a acontecer? Se calhar é isto que está a acontecer. Eu não sei porque eu não ando a acompanhar os treinos todos. Mas se calhar é isto que está a acontecer. O treino perdeu imensa qualidade. A malta sabe muito, mas o treino não tem qualidade. Digo eu. Desculpar-me se isto não for verdade, vocês desculpem, mas eu tenho que chegar a esta conclusão. Essa é a verdade. Penso que há mais uma questão do José Teixeira. Não sei se quer perguntar. Não, já foi parcialmente respondido, é só no âmbito do que o professor Carlos Pinto também referiu sobre o déficit. Hoje em dia os putos estão expostos a tudo, menos à tomada de decisão. Depois 0 feedback. Era só isso. Pronto, muito bem. Meus amigos, eu estou a dever neste momento, à minha caminha, 2 horinhas. Eu sou daqueles que entram na cama entre as 9 e as 9h30. Vocês façam o favor de não me telefonar depois dessa hora, porque eu entro em hibernação. Também é verdade que começo a trabalhar, ultimamente não tanto, mas começo a trabalhar às 5h30, às 6h, é conforme. Mas eu tenho o hábito de hibernar cedo. E, portanto, eu acho que